Time francês prepara a proposta de 85 milhões de reais para contratar Fabrício Bruno do Flamengo. E o Internacional foi notificado pelo Mengão por não pagar parcelas da compra do jogador Thiago Maia. Gabigol, Gonzalo Plata e Gerson estão de volta para reforçar o Flamengo, que vai enfrentar o Fortaleza terça-feira numa missão muito difícil. Tentar quebrar a invencibilidade do Fortaleza, que nesse Campeonato Brasileiro ainda não perdeu jogando em casa. No vídeo agora eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal, clicar bem aqui embaixo em inscrever-se, acionar o sino de notificação, clicar bem em todas, deixar o like e ficar até o final para deixar um comentário também, beleza? Bom, como a gente sabe, o Rennes da França contratou aí o Sampaoli, um treinador que a gente nunca mais quer ver na nossa vida, muito menos treinando o Flamengo. Bom, chegando lá, ele, como sempre, exigiu contratações. E no meio desses nomes já pintou Gerson e agora também Fabrício Bruno. Então, segundo o jornalista aí, Júlio Miguel Neto, o Rennes da França prepara uma proposta de 85 milhões de reais para contratar o zagueiro do Flamengo, Fabrício Bruno. Como a gente sabe, o Fabrício Bruno, nesse momento, ele é reserva do Flamengo. Por quê? Atualmente, a zaga titular do Flamengo é composta por Léo Pereira e Léo Ortiz, que inclusive o Fabrício Bruno, quando teve a oportunidade de ser titular, ele não foi bem. Contra o Internacional, ele deixou o Valência passar na frente dele, o Ener Valência. Contra o Cuiabá, ele foi ultrapassado também pelo jogador Derek, não é? E assim, o Fabrício Bruno não vem de um bom momento, mas está longe de estar vivendo uma péssima fase, mas não está vivendo um bom momento. Eu acho que ele está ali no meio termo. Então, se essa proposta for concretizada em janeiro, eu acho difícil demais o Flamengo não querer negociar o zagueiro, tendo em vista que ele não é titular absoluto, e um valor de 85 milhões por um zagueiro é muita coisa. Tendo em vista o aumento da dívida do Flamengo por causa da construção do estádio, toda venda que for concretizada, ela vai ser muito bem-vinda. Então, acho difícil demais o Fabrício Bruno ficar no Flamengo se realmente vier essa proposta do Rennes da França a pedido do técnico Jorge Sampaoli. Vamos falar aí também do Thiago Maia, porque o Internacional foi notificado porque o Flamengo não recebeu as parcelas que deveriam ter sido pagas pelo time do Rio Grande do Sul, pelo volante Thiago Maia. O Flamengo vendeu o Thiago Maia para o Internacional pelo valor de 4 milhões de euros e dividiu aí em 10 parcelas. Pelo que eu li, pelo que eu apurei, não foram parcelas exatas, né, que totalizaria ali 400 mil euros. Então foram parcelas assim crescentes e decrescentes. E nessas 10 parcelas, a primeira deveria ter sido paga em agosto desse ano. E como a gente sabe, não foi pago. Então o Flamengo volta a viver ali, mais uma vez, um terror, né, de vender um jogador para um clube brasileiro e não ter o retorno financeiro na data prevista. A gente já está passando maus bocados com o Hugo Souza e o Mateuzinho, que foram vendidos para o Corinthians. E o Flamengo ainda não recebeu nada por esses jogadores. Lembrando que o Mateuzinho ele foi vendido com a Braxi como fiador ali para pagar, se o Corinthians não pagasse. Como a gente sabe, essa empresa só vai ter contrato válido em 2025. O Hugo Souza tem empréstimo com o Corinthians até 30 de novembro desse mês. Então, se o clube não se movimentar durante essa semana, o Hugo Neneca vai voltar para o Flamengo. Então, ou o Corinthians vai pagar os 800 mil euros à vista, ou arruma um fiador que o Flamengo aprove, ou o goleiro vai retornar para o time rubro-negro. Então, o Internacional não pagou as parcelas, o Flamengo vive esse drama de um possível calote, não estou falando que vai acontecer, mas já atrasou parcelas. Então, vamos ver o que vai acontecer, porque o Internacional não tem um histórico ruim de ser um mau pagador, pelo menos chamado a direção do Flamengo ter conversado, olha, nós estamos com um problema financeiro aqui, assim, assado, cozido, vamos acertar. Então, quando o clube não se movimenta para tentar esclarecer os seus problemas, dá a entender que ele quer dar um golpe. Eu não acho que o Internacional queira fazer isso, mas se ele não procura a direção do Flamengo para tentar esclarecer os seus problemas financeiros, ele deixa as deduções prevalecerem. Então vamos ver o que acontece. Vamos falar do Flamengo agora, porque ele vai ter uma missão muito difícil terça-feira contra o Fortaleza, jogando lá em Fortaleza, porque o time do Ceará ainda não sabe o que é perder nesse Campeonato Brasileiro jogando diante da sua torcida. Em 17 jogos, o Fortaleza empatou 4 partidas e conseguiu vencer 13 jogos. Um aproveitamento muito bom do time do Fortaleza, que, como a gente sabe, desde o início do campeonato, ele é muito forte jogando no seu estádio. Então o Flamengo, se pensar ainda em brigar por um título brasileiro, que eu acho muito improvável, eu acho que nosso foco no Brasileirão é ficar ali entre os 4 primeiros, talvez
o terceiro colocado, mas a disputa nesse momento é entre Palmeiras e Botafogo. O Flamengo deixou já passar essa disputa há muitos jogos atrás, quando deixou o empate nos últimos minutos, perdeu quando não devia ter perdido, não é? Inclusive o próprio Fortaleza no Maracanã, no primeiro turno. Então acho que o título é muito difícil para o Mengão. Nós temos sim que se preocupar em vencer essa partida. Graças a Deus, o time do Felipe Luiz joga bem, joga bonito. O torcedor flamenguista quase sempre sai satisfeito com o que vem em campo. E aí o Mengão ganha vários reforços, não é? Que estão de volta, principalmente aí após a data FIFA. Por que eu falo principalmente? Porque o Gabigol está de volta, mas ele não estava a serviço da seleção, e sim afastado pelo Marcos Braz por causa de indisciplina no vestiário após a final da Copa do Brasil. Pelo menos essa foi a justificativa dada pelo afastamento do Gabigol. Então, Gonzalo Plata, Gerson, Gabigol estão de volta para reforçar o Flamengo no jogo de terça-feira contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza absoluta que o Flamengo vai fazer um bom jogo, um ótimo jogo, jogadores bem treinados, descansados, e a gente tem tudo, cara, para ir atrás dessa vitória, quebrar esse tabu do Fortaleza, e a forra, porque eles venceram a gente no primeiro turno no Maracanã. Então vamos vencer o Fortaleza na casa deles e quebrar esse tabu, e quem sabe, com uma vasta combinação de resultados, sonhar com o título brasileiro. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que ficou até o final. Te convido, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, deixa o like, beleza? E comenta aí o que é que você achou dessa notícia do Fabrício Bruno ir para a França, da volta do Gabigol. Valeu, nação, até a próxima.